queria agradecer aqui a presença dos representantes do EBDIC, da BDI, do Governo de São Paulo, da indústria, os nossos organizadores, participantes e equipe da FECOM, da WIT, a todos os presentes, aos nossos associados aqui também e às entidades setoriais parceiras nesse grande esforço que nós estamos, vamos colocar assim, contribuindo, né, para aproximar o setor privado do setor público. Bramate, desde 2004, nós temos essa missão de aproximar o setor privado, o setor público dentro do nosso setor. Temos hoje 44 associados, representando aí 21 setores de atuação dentro da cadeia, e esses nossos associados têm aí dentro do Brasil, nas 4 regiões, aproximadamente 300 fábricas. Então, dentre os nossos pilares principais, nós temos a conformidade técnica, como um dos principais pilares, a conformidade fiscal, a capacitação e, por meio desses 3 grandes pilares, buscar fomento à demanda, estímulo à inovação, e é isso que estamos fazendo hoje aqui. Nesse contexto, a contribuição que a indústria procura dar é não só para o setor, mas para a economia e para o país. Eu acho que a gente está num momento muito especial, um momento de retomada aí do crescimento, e não é só ficar torcendo, rezando para que a economia melhore, para que a gente possa surfar uma melhor economia. Isso a gente faz também, torcer, rezar, mas o que a gente tem que se perguntar é o que a indústria pode dar de contribuição para esse crescimento. Então, o lançamento de um novo material, ok, mas esse material vai fazer o quê? Vai reduzir custo, vai ser implementado de uma forma mais rápida. E nesse contexto, a importância da implementação do BIM está inserida. Ou seja, apoiar a disseminação do BIM é uma missão que a gente entende que é do setor, e aí com a nossa plateia aqui lotada de 300 pessoas aqui, acho que representa todo o interesse do setor privado. Quando o Ministério do Comércio, a BDI, nos procurou falando, poxa, a gente precisa aprimorar esse diálogo, receber sugestões, receber críticas construtivas, vamos fazer isso. Temos aí a FECOM como um grande evento do setor, vamos usar essa oportunidade, conversamos com a BID e fizemos essa a possibilidade de atuar como esse catalisador nesse processo. E, falando especificamente do BIM, a gente já começou a dar algumas sugestões, por exemplo, inserir o BIM no contexto da indústria 4.0. Nós temos aqui dentro do setor a construção industrializada, é um processo que está em andamento também, e o BIM se insere dentro desse contexto de indústria 4.0. Só ali no BIM tem 7 ministérios, como foi colocado ali pela Thalita. A indústria 4.0 também tem um envolvimento grande, tem recursos alocados do governo. Então, eu queria implementar isso, mas eu não tenho recurso. Ok, vamos conjuntamente aí com o governo buscar esse recurso. Ontem mesmo estava com o Ministério da Cidade conversando sobre isso. Então, eu estimulo vocês a atentamente aqui ouvirem essa mesa redonda, quase redonda, sem círculo aqui, mas principalmente fazerem perguntas, estimular essa troca, porque isso é o principal objetivo nosso. E eu já vou deixar aqui uma contribuição que eu já havia comentado. A gente tem aí referências, como foi colocado já aqui, que não é algo que o Brasil está inventando, que só serve para o Brasil, como até aconteceu já no passado em algumas situações, as famosas jabuticabas que só tem aqui no Brasil. Não é isso. Você já tem referência nos Estados Unidos, tem referência na Europa, tem referência na ASA, tem programas já avançados. Vamos pegar essas melhores práticas e trazer para cá. E uma das coisas que a gente bate muito, como eu falei, é a conformidade técnica. Então, uma das questões que eu já até coloco para ser discutido, debatido, na hora que a gente for traçar a versão final, aprimorada da Biblioteca Nacional do BIM, só se é possível fazer um upload de objetos que tenham conformidade técnica. Mas o meu não tem, então, ok, isso é um problema, então a gente vai trabalhar. Mas eu não tenho recurso, ok, então vamos trabalhar. Mas tem que ser, o governo comprando, por exemplo, produtos conformes. Então essa é uma questão que o BIM certamente vai poder nos ajudar. Então, feita essa breve introdução, pessoal, agradeço a presença de todos e deixo aqui com os especialistas, começando aqui pela nossa querida Laura. Muito obrigado. Oi, bom dia a todos. Eu vou comentar um pouquinho o que a Bramate vem fazendo em relação à questão do BIM, que não é muita coisa. Eu confesso que a gente tem sido tímido até o momento em relação a esse tema.
e, na sequência, apresentar um pouquinho uma enquete rápida que nós fizemos nos últimos dias sobre como está hoje a indústria em relação à oferta de bibliotecas BIM e alguma coisa que indica, né, como é que está a maturidade. E depois vamos falar um pouquinho das nossas, o que nós temos sentido como demandas da indústria e depois conversar aqui com os nossos colegas de que forma nós podemos atuar em conjunto com as demais entidades para que a gente possa desenvolver esse tema da maneira como nós desejamos e como está agora colocado até com o apoio do governo. Bom, a princípio, assim, a Abramati começou a falar de BIM uma primeira vez, muito timidamente, uma palestra para associados e para entidades do setor em 2010. Nós, inclusive, convidamos, foi o professor Toledo, que falou que era BIM, né, para as nossas indústrias. Em seguida, nós tivemos o professor Leozinho, na época falou de coordenação modular, e tivemos também uma apresentação de industrialização da construção. E, por acaso, são os 3 temas que estavam já na agenda do MDIC esse tempo todo, e já eram da PDP, né, da Política de Desenvolvimento Produtivo do nosso setor. E, na época, então, nós fizemos essa primeira abordagem falando do tema. Na sequência, em 2014, a Fiesp, o DECONSIC, formou um grupo de trabalho em BIM. Nós também participamos desse grupo, né, acompanhamos algumas ações. Depois, durante alguns anos aí, 2014 a 2016, mais ou menos, nós acompanhamos, né, as ações da CEBIC, participamos de seminários do BIM, do Sinduscom São Paulo e outros eventos. Em 2016 e 2017 também nós tivemos a honra de participar do júri do Prêmio BIM do Sinduscom São Paulo, uma iniciativa muito interessante para nós, porque nós tivemos uma visão, aprendemos muito, confesso, até como profissional também, em função de entender exatamente a aplicação, os vários agentes, como é que eles estavam reagindo, e também na indústria de materiais, o que estava começando a ofertar, a mostrar, né, a se candidatar, né, ao prêmio ali, poucas inscrições da indústria ainda, mas a gente já começando a sentir o que estava acontecendo. E também em 2016, final do ano, no Sinduscom São Paulo, nós tivemos uma ação na Abramati de aproximação do Sinduscom para procurar ações em conjunto, e foi mencionado, eles nos provocaram, disseram, nós precisamos fazer alguma coisa em BIM. E na sequência até nós discutimos uma viabilidade de fazer alguma coisa de objetos genéricos, até na época o Sinduscom nos disse que a prioridade eram os sistemas prediais. Nós discutimos isso até com a Abracip, né, com a Associação dos Projetistas de Sistemas Prediais, que já tinha começado uma biblioteca genérica, aproximamos com o pessoal das FAMAS, né, a Associação dos Fabricantes de Materiais para Saneamento, mas isso acabou não se viabilizando naquele momento. De qualquer maneira, a demanda nos foi colocada. E logo em seguida, agora, o ano passado, o Ministério, né, do MDIC nos chamou para participar dos grupos ad hoc dessa iniciativa. Nós estamos participando do grupo de plataforma BIM, do grupo de capacitação e do grupo de comunicação mais recentemente, que começou agora a atividade, né? Bom, o que nós fizemos? Eu queria apresentar rapidamente a enquete que nós fizemos nos últimos dias, acho que está ali já no computador, só para a gente colocar. Isso muda, né, o tempo todo. Nós não tivemos um retorno muito grande, nós mandamos essa enquete praticamente junto com o convite para esse evento, para as nossas associadas e para algumas entidades setoriais, pedimos que divulgassem, mas não tivemos um retorno muito grande em número, mas eu acho que um retorno importante nas empresas que nos colocaram, né, nos responderam. Por favor, o próximo. Basicamente foram 28 empresas, indústrias de materiais de construção, que responderam. O interessante é que são empresas líderes de mercado em seus segmentos, então isso é interessante para a gente olhar, né? Quer dizer, como é que os líderes hoje estão trabalhando essa questão do BIM nesse momento. Então nós tivemos aí a maior quantidade de respostas veio do pessoal do material hidráulico, e aí está tubos e conexões, metais, louças, né, e outros itens. Teve alguma retorno também do material elétrico, material elétrico de instalação predial, e alguma coisa fios e cabos. E depois distribuindo nesses outros setores que estão aí, né? O pessoal de argamassas também respondeu, acho que na linha da visão dos itens de revestimento. Vamos seguir um pouquinho? Então, assim, basicamente, 2/3 dessas empresas responderam. Foram 2 perguntas muito simples, uma sobre se já havia alguma ação voltada a BIM. 2/3 disseram que sim, e praticamente 1/3 diz que não ainda. Tá? Na sequência, próximo slide, a gente consegue ver, nós perguntamos, bom, e sobre a biblioteca BIM? Vocês já ofertam biblioteca completa, parcial, pretendem desenvolver e oferecer em até 2 anos, pretendem, mas não sabem quando, ou nem tem previsão?
né? E aí veio o seguinte, nós tivemos ali 7% dizendo que já oferecem completa, basicamente uma empresa de material hidráulico e uma de revestimentos cerâmicos. Tivemos quase um terço, aí 36%, pouco mais de um terço, de alguns outros segmentos dizendo que oferecem já a biblioteca parcial, e 7% do conjunto não tem planos ainda, por acaso uma empresa de esquadrias e outra de argamassas, e o restante ali pretende fazer em até 2 anos. Eu acredito que a partir do dia de hoje, quando a gente começou, né, aqui está trazendo essa notícia de toda a estratégia de governo, esse quadro deve mudar rapidamente, eu acredito. Muitas das empresas nem responderam a essa pesquisa por conta de nem achar que ainda estão ou têm algum papel em relação a esse tema. Isso que é o interessante também. O que a gente nota no nosso contato com as associadas é que existe uma heterogeneidade muito grande de percepção em relação ao BIM. Tem alguns segmentos que já têm sido mais demandados por projetistas, construtoras, e aí a gente vê a resposta do pessoal do material hidráulico, por exemplo, de acabamentos, que tem se mobilizado de alguma maneira, e já um pouco mais, vamos dizer, antes dos demais. Nós sentimos que tem algumas empresas que estão mais avançadas, algumas foram pioneiras, inclusive receberam críticas até das bibliotecas que elas elaboraram, até por conta do que elas tinham de informação na época, acabaram fazendo alguma coisa que não estava muito bem adequada aos projetos e aos usuários. Nós temos também casos de multinacionais que já têm bibliotecas BIM ofertadas nos mercados no exterior, então de alguma maneira dentro das empresas existe já a informação, mas ainda está chegando ao Brasil e às equipes aqui. E a gente, na verdade, vê muitas empresas com muitas dúvidas, tanto sobre o seu papel, quer dizer, o que a indústria tem a ver com isso, porque ela não é uma usuária do software de projeto, de construção, de planejamento, quer dizer, até onde ela entra, qual é o momento de eu investir nisso, investir em fazer uma biblioteca, quer dizer, ter demanda, quando vai ter, quando essa demanda é realmente significativa. Quais são as oportunidades? Hoje foi falado de oportunidades da gente colocar, por exemplo, os nossos objetos nessa biblioteca pública que nós vamos ter, a possibilidade de ter a divulgação, né, do nosso material até para mercados externos. Isso não estava ainda na nossa visão, né? E também como representar os nossos produtos, que foi o que o professor Leozinho falou um pouco aqui, né, em relação a, por exemplo, os objetos sem dimensão definida, né, que não estava muito claro para os fabricantes. Então, teve fabricantes que já vieram conversar com a gente, de fios e cabos, de tintas, de vidros, quer dizer, mas eu tenho que colocar um objeto, mas eu não tenho uma dimensão, né, definida, isso é para mim, eu tenho a ver com isso, né? Então, a gente está sentindo as seguintes demandas básicas. Está faltando orientação e capacitação voltada à indústria. Esse seminário que nós estamos fazendo aqui, nós chamamos de primeiro seminário de disseminação e a indústria, porque os principais eventos que nós tivemos no setor, muito voltados, evidentemente, aos usuários dos softwares, pessoal de projeto, pessoal de construção. Mas para a indústria de materiais, realmente a gente tem que falar muito ainda para esclarecer essas dúvidas, né? Nós temos também uma questão de questionamento sobre padronização, né? Porque tem softwares que tem projetistas usando determinado software, de determinado padrão, então a biblioteca para ele é uma, mas aí eu tenho que atender o outro que trabalha com outro software, o nível de informação diferente também, dependendo do uso. E aí nós temos as questões de como é que está dando norma brasileira, né? Essa questão dos regulamentos agora da Biblioteca Nacional BIM, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para divulgar tudo isso. A questão da conformidade técnica que colocou o Rodrigo também é outra preocupação, que naquilo que for sendo colocado, que essa informação vá junto, porque a gente vê aí a oportunidade de divulgação das normas técnicas existentes também para produtos. Isso é fundamental, que a especificação seja feita de acordo com isso, que haja conhecimento de todos os especificadores, dos contratantes, sobre norma técnica de produto e cumprimento dessas normas, né? E aí, nós também estamos sentindo da parte da indústria, né, para a indústria, de um apoio especializado para a modelagem dos objetos. Eu acredito que muitas das nossas empresas que começaram lá atrás, tentaram levar uma biblioteca, né, colocar isso no mercado, elas foram mal assessoradas. Elas, de repente, contrataram empresas para lhes ajudar a fazer, a modelar objetos que não estavam ainda muito bem capacitados, ou ainda o mercado não estava maduro. Então, isso é uma demanda importantíssima, né, que a gente tem aí, um campo enorme, né, para levar.
E, basicamente, a gente vê que a Abramat pode ajudar nisso, tanto no apoio institucional, né, nessa interação e buscar sinergia com os outros agentes, que aqui estamos com agentes importantíssimos ao nosso lado, né, para isso, com os contratantes públicos e privados, e também entre as entidades setoriais da indústria de materiais, que tem várias aqui presentes, e a gente agradece bastante o interesse, e com o meio acadêmico, né, que vai poder nos ajudar muito nesse processo. Então, eu queria passar a palavra para os meus colegas, pedir que eles falem um pouquinho de cada uma das entidades, as atividades que vem fazendo, e de que forma nós podemos trabalhar juntos nesse sentido, de que forma vocês veem o papel da indústria de materiais no contexto, quais são as demandas que vocês podem trazer aqui para a indústria, né, se preparar para atender, de que maneira a gente pode interagir. Então, vou pedir aqui primeiro pela BDI, né, se você quiser usar o... Por favor. Bom dia a todos, e muito prazer estar aqui presente. Eu estou aqui em representação do colega chamado Paulo Leite, que é o nosso especialista, que entende bastante de construção civil. Mas a BDI ela é o órgão de execução do que o governo está fazendo, a política industrial do governo. Então, esse braço executivo da BDI se estende para ele áreas. Né? Nós vamos desde lá da cadeia de óleo, gás, energia, e vamos lá para a cadeia da construção civil, e vamos para a cadeia de TICs, e vamos para a cadeia da cidade inteligente. Então, a gente tem um arcabouço de ação muito amplo, e toda ela, de alguma forma ou outra, acaba interferindo no processo de construção civil, e hoje a gente destaca aqui o que é BIM. Eu vou procurar fazer um apanhado do que a BDI tem realizado sobre o BIM, especificamente, e como é que isso se conecta ao conceito da indústria 4.0, e ao conceito da IoT, e ao conceito da cidade inteligente, que é o braço que o BIM, no futuro, acaba gerando algum conceito tecnológico disruptivo que lá fora já acontece. Entretanto, aqui está começando a acontecer. Bom, eu tenho aqui uma colinha, né, que vou me ajudar para me avaliar. Primeiro, a BDI trabalhou nos guias BIMs, né? Então, está tudo disponível, tem muito download, o pessoal pode acessar, entra no site da BDI, baixa os guias, que está tudo preparado, é um material muito rico. Né? A plataforma BIM, que está em fase de experimentação, nós temos especialistas testando e avaliando essa plataforma, e logo ela vai estar sendo disponibilizada ao público. Nós temos 13 ações aqui, né? Na parte de regulamentação de requisitos mínimos, a BDI também atua, faz as contratações de especialistas para fazer esse mapeamento de aspectos legais, mapeamento internacional da biblioteca BIM, essa adequação dos objetos genéricos, as duas licitações, gente que contrata, gente que está trazendo. Por sinal, tem uma empresa que ganhou a licitação de 1.200 objetos genéricos, mas a outra ainda está aberta, e a gente não pode revelar ainda o nome da empresa, tá? Então, quando puder, a gente revela. E, no plano de comunicação da plataforma BIM, a gente está atuando. Gustavo, nosso parceiro coordenador, ele está atuante nesse plano de comunicação pela BDI. No fortalecimento dessa plataforma nacional, estamos começando a trabalhar na licitação do estudo econométrico, como é que é essa economia de mercado aplicada pelo BIM no Brasil, qual é o resultado positivo, como é que isso vai acontecer, isso é importante para entender mercado. E normas ABNT, temos a disponibilização de normas da ABNT e ainda um acesso com desconto de 80% sobre as normas da ABNT em construção civil. Quem estiver interessado, entra lá no site para entender como é que isso funciona. O Manual da Construção Industrializada e o capítulo do Open BIM, que foi discutido aqui, né? Mas, na minha visão, como eu sou especialista em TIC, das cidades inteligentes, minha especialização é isso, eu coordeno um projeto de cidades inteligentes, então tem muito a ver da construção para uma transformação em cidade e uma indústria que está por trás disso, né? E aí tem o conceito da indústria 4.0. E a BDI tem um papel muito forte hoje em startar os modelos e criar o novo modelo de indústria 4.0, que é a indústria que está surgindo no mundo, né? É uma indústria que tem sensor, é uma indústria que tem IoT, internet das coisas, no seu processo de fabricação. Ela muda, ela acelera o processo, ela dá ganho de produtividade, ela dá ganho de mercado. Então, uma indústria da construção civil que não tiver empenhada na sua mudança para um futuro, que já está acontecendo fora do Brasil, a tendência é ela cair e ser menos competitiva no mercado. Então, a BDI tem um papel com a indústria 4.0 de acelerar esse mercado e botar vocês para e passo ao nível de competitividade do mercado mundial. Então, a gente aplica IoT, e só levanta a mão para quem entende o que é IoT, Internet das Coisas. Bem rapidinho, quantos de vocês entendem o que é isso?
Obrigado. 40% do nosso público, né? Então, é um conceito extremamente novo, mas que no Brasil a gente está atuando muito forte com o Plano Nacional de IoT. O Plano Nacional de IoT foi lançado agora faz um mês pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas que vai abordar vários conceitos, né? Ele entra em cidades inteligentes muito forte, ele entra na indústria 4.0 muito forte, ele entra na saúde, ele entra na agronegócio, então ele entra em todos os negócios. E quando a gente fala em cidade, a gente está falando em construção, a gente está falando em construção civil, e ele está dentro de cidade de fato, né? Então, isso é uma coisa para acompanhar, e todos nós precisamos acompanhar a IoT, porque é essa indústria do futuro. Eu creio assim, que nos objetos, que a gente fala tanto de objeto aqui em BIM, né, a gente tem objeto, a gente pensa num objeto estático. Não, não é isso, né? O objeto vai ser dinâmico, uma torneira vai falar com o chuveiro, a torneira vai falar com a parede, né? A parede vai falar com você sobre ambientação. Então, como é que é essa construção nova, né? A gente está falando de objeto estático aqui, e quando esse troço tudo vai se comunicar, e a casa, o edifício é inteligente. E aí, dentro do produto, do objeto BIM, eu tenho lá a IoT surgindo praticamente no futuro, né? Futuro muito próximo, porque lá fora já está fazendo isso, né? A minha casa vai se tornar inteligente. Então, a mudança para a indústria é muito disruptiva, e a gente tem que correr atrás dessa mudança de fato. Então, é uma posição que a gente está trazendo. Um outro ponto importante, que para a indústria de construção civil também, é a robótica. A impressão em 3D de casas em menos de 3 dias. Uma residência construída em menos de 3 dias, escolhendo o material, indústria 4.0, e montando a casa em menos de 3 dias. A China fazendo edifícios de mais de 20 andares em uma semana. Como é que isso acontece quando não há uma padronização de produtos do mercado e uma escolha que seja factível na construção industrializada, né? A gente consegue fazer um edifício em uma semana, como o chinês faz? Não, ainda não. Mas precisamos fazer, né? Bom, e um outro ponto, quando a gente entra na cidade inteligente, vem o conceito da cibernética, né, que é a IoT. Então, o que é um conceito cibernético? A gente começa a ter agora uma possibilidade de ser atacado, de ser interpretado e ser invadido na sua residência quando ela está automatizada. E cibernética é objeto. Cibernética é objeto BIM com inteligência, né? Então, como é que a gente já pensa no futuro, nesse conceito extremamente inovador de um ataque cibernético dentro de um objeto que está na minha casa, que acaba influenciando, por exemplo, no meu bem-estar, né? Se eu tenho uma casa inteligente, se eu tenho lá um sensor de ambientação na minha casa, sensores, né, que mede umidade, temperatura, calor, liga o meu ar-condicionado, se ela é atacada, eu sou atacado e a minha casa pode ficar no caos, né? Então, tem alguns conceitos que são bastante disruptivos, mas que o mercado tem que entender que isso é futuro, ele não vai voltar para trás, a gente vai ter cibernética em qualquer objeto, e vai ter cibernética em objeto BIM também, tá? Bom, eu trouxe aqui uma série de exemplificações do edifício conectado, dos sensores que a gente já está vendo no mercado, que é umidade, calor, deslocamento, a tomada inteligente que já tem no mercado. A gente criou um projeto com o Inmetro chamado Ambiente de Demonstração de Tecnologias para Cidades Inteligentes, né? Esse projeto, ele traz para o mercado a possibilidade das empresas que trabalham com tecnologia para a cidade, que a gente avaliar essa tecnologia, dizer, olha, essa tecnologia funciona bem na qualidade técnica, ela é interoperável, ou seja, ela funciona, os objetos se conversam entre si, e ela tem um nível de segurança cibernética alto, ela tem uma falha segura. Então, as tecnologias são testadas, a gente aprova dentro do conceito de avaliação, e quem está interessado em comprar acaba se conhecendo essas tecnologias, tem confiabilidade na compra, né? Veja como a gente tem que atuar. Oferta de mercado, produção tecnológica, que o BIM tem muita produção tecnológica, e a demanda do mercado, que hoje são prefeituras, municípios, governo, que é quem está construindo esse conceito novo de cidade inteligente, né? Então, isso está longe um do outro? Não, não está longe, não, a gente está fazendo isso aqui. Nós temos hoje 114 empresas fazendo solução de cidade inteligente. Entre elas, essas que eu mencionei para vocês. A Casa Inteligente está lá, empresas fazendo. Empresas com materiais disruptivos para a cidade inteligente na construção civil. A casa modular, tem uma empresa que faz uma casa modular, está inscrito no projeto. Então, há uma ligação muito próxima, mas isso não é muito do futuro, não. Isso é um futuro atual que as empresas, tanto nascentes
quanto as médias, quanto as grandes, estão colocando investimento, né? E isso a gente tem que acompanhar. Vou parar por aqui. Tá bom. Mas, olha, eu queria agradecer e dizer que nós temos muito interesse nessa agenda toda. Para a indústria, assim, a gente entendendo a cadeia da construção nesse contexto, de tudo isso que você colocou, a gente tem aí inovações interessantíssimas, tanto no produto que essa indústria vai entregar na ponta, né, que essa cadeia produtiva vai entregar, com os edifícios, com essa incorporação de soluções lá para o usuário, as cidades, né, mas também a gente tem aí toda a discussão da evolução dos processos internos à cadeia como um todo, e para a indústria de materiais em particular, aquela que faz o componente, aquela que, né, inova naquele nível, também ela tem dentro de casa, né, na portas adentro, toda a aplicação da manufatura avançada, da indústria 4.0, e também nesses componentes que ela vai colocar e tudo isso. Quer dizer, é de interesse, acho que geral, a gente vai ter que trabalhar uma agenda mais próxima até com vocês, isso é uma das prioridades, dos interesses que nós já temos discutido lá com a nossa diretoria, e acredito que os colegas também aí dos outros agentes, com certeza, isso é um tema, né, bastante interessante. Queria pedir para o Wilton falar um pouquinho de como é que está a CEBIC, né, as novidades, atualizar todo mundo e mencionar também alguma coisa da norma, né, que você está à testa lá da Comissão de Norma BIM Brasil. Okay. Bom dia a todos, obrigado a Laura, aos organizadores. Hoje estou representando a CEBIC aqui. A CEBIC, desde 2015, incluiu nas suas diretrizes estratégicas a disseminação do BIM. Entendeu que o BIM estava bastante alinhado com a sua razão de existir. E vocês provavelmente já têm acompanhado alguns dos esforços feitos, né? Primeiro foi a publicação dos guias, depois o BIM Roadshow, que foram 14 cidades, né, no Brasil, e ela está envolvida e colaborando com os esforços do MDIC, né? Então, continua mais do que nunca, talvez o primeiro objetivo da organização, da Câmara, nesse momento. Eu queria aproveitar a oportunidade também e fazer vou falar das normas, claro, mas fazer compartilhar com vocês assim o meu sentimento, né? Porque não consigo não fazer isso. Então, acho que as pessoas da minha família, que não são engenheiros, meus amigos, né, alguns me chamam de maluco do BIM, né? Porque toda vez eu falo assim, não, esse ano vai, agora vai. Não, mas esse ano vai. E nunca vai, né? Essa que é a verdade. Aí, só que eu estou achando que esse ano vai. Estou achando que esse ano vai. Eu acho que eu estou pensando em várias hashtags assim. Uma delas assim, o BIM vai bombar. Eu acho que essa é uma das. Mas brincadeiras à parte, eu tenho participado, também agradecer o convite do MDIC, né, com outros colegas aqui. A gente tem trabalhado muito. E aí eu sei que tem críticas, eu sei que tem poucas informações, as pessoas estão carentes de informações. Mas então, de novo, eu acho que esse momento é muito oportuno. A gente está vivendo um momento acabou uma crise muito difícil. Está todo mundo se ressentindo disso, a gente somos sobreviventes aqui, né, dessa indústria, né? E o Leuzinho falou um negócio fundamental, né, que é essa questão dessa camada de gestão, de gerência, de liderança, que precisa ser convencida, capacitada, para que ajude a gente a... Não é só isso, a gente vai precisar de muita coisa. Só que aqueles que estão criticando, que estão até, talvez, pessimistas, eu queria convidá-los a fazer uma reflexão comigo aqui agora. Porque a gente tem participado lá junto, né? Então, a primeira coisa que eu queria fazer é um reconhecimento ao esforço do MDIC, à liderança da Thalita, da secretaria que ela coordena lá. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil. O esforço é gigantesco. É difícil coordenar vontades, agendas, questões políticas, esse momento que a gente está vivendo até. Então, eu vou alinhavar tudo, tá? Não estou maluco, não. Sou maluco do BIM só para a família, que eu vou chegar lá. Veja, a iniciativa está nascendo como uma política de governo e ela precisa se tornar uma política de Estado.
porque os horizontes são maiores do que esqueci o termo, mas do que o final. Esse governo vai terminar agora, no final do ano, vai entrar outro. Mesmo o próximo que entrar, a política ela é mais extensa do que o próximo mandato. Ela vai ter que continuar. Para que ela continue, é preciso apoio, é preciso que as pessoas se juntem e que comecem a entender que essa é uma agenda que interessa para a indústria. Se você trabalha nessa indústria, isso interessa para você. Então, ok, tem críticas, tem falhas, tem problemas, tem um monte de coisa. Tem muita coisa para ser feita também. Que tal entender? Que tal entender o que precisa ser feito? Que tal enxergar o que está sendo feito de uma maneira isenta, a mais isenta possível, para aí sim se posicionar? Porque o brasileiro é danado para isso, né? A gente costuma também dizer assim, pô, se eu não estou envolvido, não é meu, então deve ser uma porcaria. Não é, não. Tem coisas bacanas acontecendo, e eu acho que esse ano vai. Então, vamos ver o que falta, o que a gente vai poder fazer para ajudar, porque isso que eu acho que é interessante também. Quando a gente começou o trabalho lá, tinha muita gente que não é engenheiro, não é arquiteto. Então, esse pessoal teve que entender esse TAR desse BIM. Não é muito fácil, né? É um negócio complexo. Complexo. O pessoal teve que entender, o pessoal teve que vencer, teve um esforço especial. Eu sempre falo isso, tem que ter um esforço especial. Aqueles que dizem assim, já entendi, olha, se apertar mesmo é capaz de derrapar. Então, tem que fazer um esforço especial. E aí, mas o assunto é interessante, ele é instigante, a gente percebe isso. Mesmo aquelas pessoas que não são técnicas, que não são engenheiros, elas se envolvem, querem saber mais, é complexo, mas isso desafia e o sujeito quer ir, e a gente percebe esse movimento. Então, acho que a gente já conseguiu um nível bacana. Quero, de novo, parabenizar a Thalita pelo esforço que tem feito. A gente é testemunha do esforço que eles têm feito lá, tentando colaborar da melhor maneira possível. É um trabalho difícil, consome esforço, horas, viagens. A gente brinca, o aerobim, né? Quando a gente vai um monte de gente, fala assim, nossa, se cair esse avião aqui, estamos ferrados, né? Mas, então, de novo, vamos tentar entender o que está acontecendo. A gente vai ter um esforço grande em várias áreas. Não é só a questão, a gente está discutindo aqui os objetos, a biblioteca. Tem muita coisa pronta, ou quase pronta, semi-pronta, que está na iminência de ir para o ar. Nós temos essa estratégia que vai para um outro nível de divulgação. Então, até a minha tia lá do interior vai começar a ouvir falar de BIM e falar assim, não é só meu sobrinho maluco falar de BIM. Opa, então a gente tem coisas diferentes que nós não tivemos antes. Então, é só isso que eu queria deixar com você, essa mensagem. Olha, vamos tentar saber o que está acontecendo, que já foi, o que já se evoluiu, o que a gente já mapeou, o que a gente já sabe que vai precisar fazer. Tem gente já interessada, a CIBIC é uma delas, né? Vamos juntar, gente. É o momento da gente se juntar para poder aproveitar esse momento. Então, acabando a crise, com essa novidade da estratégia, com tudo que a BDI já investiu, está no prelo, está pronto para entrar no ar. A gente tem bastante coisa para fazer, mas já tem muita coisa feita também no país. Sobre a norma, foram criados mais 2 grupos. Nós temos o grupo que é liderado pelo Toledo para objetos BIM, que esse grupo desde 2012, tem muito conteúdo lá, está faltando só um esforcinho final para publicar aquele conteúdo. A gente precisa de ajuda para isso. Mas foram montados mais 2 grupos. Um deles é BIM e infraestrutura. O Ivo Mainardi, do metrô, é o relator. Esse grupo é super interessante. Tem uma agenda própria, que também está sendo construída lá. Então, convido aqueles que são desse setor específico. Isso BIM não é para infraestrutura. É sim. E já tem coisa acontecendo e a gente já está começando a trabalhar nisso. Tem um outro grupo que foi criado lá na CS 134, que é o Processos BIM, que é liderado pelo Gustavo Carezato, tá ali, que também é muito interessante, que as pessoas também não entendem, mas por que tem que falar disso? Tem que falar disso. Vamos precisar disso, para poder suportar a exigibilidade de contratação de obras públicas. Então, e temos o sistema de classificação que, embora esteja atrasado, a gente tem dificuldades, não é um atraso que a gente consiga resolver, porque o trabalho é voluntário, é difícil.
nós temos algumas novidades também com isso, que vai entrar no ar um site da própria BNT, que é uma novidade. A BNT nunca teve uma norma viva, essa vai ser a primeira norma viva, ou seja, que os conceitos não serão revisados, mas os conteúdos, sim. Então, isso dá uma flexibilidade para que a gente consiga publicar uma norma menos completa, mais agregada nesse momento, mas consiga publicar, e aí interagir com os usuários para que o conteúdo vá sendo atualizado com o próprio desenvolvimento da indústria. Todo momento tem uma solução nova, um material novo. Então, qualquer sistema de classificação é vivo, mas a gente não tinha esse instrumento. E a nossa norma será a primeira norma viva da BNT. Então, esse site já está semi-pronto, está em fase de testes também, e vocês devem ter novidades sobre isso. Então, as coisas estão bastante bem equacionadas, na minha opinião. Estou bastante otimista. E acho que era esse otimismo que eu queria compartilhar com vocês. Okay? Muito bom ouvir isso. E, em relação a essa questão da norma, especialmente essa parte da classificação, eu acho que aí a indústria de materiais tem que estar bastante próxima, e principalmente através das lideranças técnicas das entidades setoriais nesse aspecto, porque elas são as lideranças que cuidam das normas de produto, então toda a nomenclatura, tudo aquilo que a gente já tem, né, na normalização brasileira em referente a produto, ela tem que se compatibilizar com toda essa linguagem que a gente está começando, né, tá trabalhando na norma BIM. Então, eu entendo que precisa haver um estímulo, né? A gente precisa divulgar um pouco mais e convidar com mais reforço, pelo menos que as entidades setoriais da indústria de materiais estejam mais próximas dessa comissão, que é a CE 134, né, da ABNT, e essa divulgação, quando esse site estiver no ar também, a gente quer ajudar a fazer. Eu acredito que também aí a Fiesp, o pessoal que está aqui do DECONSIC, também pode nos ajudar muito a divulgar esse assunto e estimular que as entidades participem, né? A gente tem... Então, desde já, assim, a gente aproveita para pedir, né, porque isso é um esforço coletivo. Muitas vezes a gente faz via nossas empresas, mas nem sempre isso tem a extensão necessária para a elaboração de uma norma, que eu acho que, nesse caso, precisa muito das entidades do setor. Tá? E são várias, tem especificidades, e a nomenclatura tem que estar compatível. Bom, eu queria pular o Abílio, mas eu vou explicar por quê, porque o Abílio tem coisas bem interessantes para nos contar. Eles estão, inclusive, com o stand do Senai aqui na FEICOM, que, desde já, até sugiro que todos visitem, mas depois ele vai contar as novidades dele. Vou deixar a surpresa para o final. Vou pedir para o Carlos falar um pouquinho do lado dos projetistas, do lado do Sinaenco, que não só projeto, né, mas também gerenciamento e outras empresas. Conta para a gente como é que está para vocês esse assunto BIM e como é que vocês veem a indústria de materiais nesse processo. Bom dia a todos. Bom, primeiro agradecer ao MDIC, a Bramate, a BDI pela oportunidade, né? O Sinaenco congrega representa, né, cerca de 30 mil empresas de arquitetura e engenharia espalhadas no Brasil inteiro, né? São empresas responsáveis pela elaboração de estudos, projetos e gerenciamento, fiscalização, supervisão de obras. A gente não executa, né? E essas empresas temos desde de empresas com 2 profissionais até aquelas que têm milhares de colaboradores. Então, é uma diversidade muito grande, o porte, a complexidade, o tipo da empresa, né? Como nós vemos hoje o nosso setor em termos do BIM, né? Algumas áreas mais ligadas, por exemplo, ao setor da edificação imobiliária, já tem alguma coisa bem desenvolvida, tem uma série de trabalhos já e produtos já prontos, concluídos, né? Por outro lado, obras de grande complexidade, ou alguma coisa da área de energia ou óleo e gás também já tem alguns produtos, mas tem assim um campo enorme ainda para ser ocupado, principalmente quando a gente fala em infraestrutura de transporte, saneamento, mobilidade, muita coisa que ainda tem que ser feita, né? E o Sinaenco vem, há alguns anos já, acompanhando a movimentação do mercado com relação, de uma forma mais institucional, né, com relação ao BIM. Temos participado de algumas discussões com contratantes, geralmente públicos, né, que têm a intenção de implantar dentro da sua companhia o processo do BIM, e nós temos participado, trocado informações, ou mesmo
tentado viabilizar essas contratações diante da realidade do nosso mercado, do que está disponível, o que as empresas hoje ainda podem oferecer de uma forma segura e consistente, né? E o que a gente vem discutindo também com o nosso grupo interno é que a gente sempre buscou alguma coisa que agora a gente já viu que existe, né? Era realmente uma política nacional, uma política de Estado para implementação e disseminação do BIM. É uma mudança, assim, realmente muito grande, de um processo de se projetar, não é só uma questão de um novo software ou alguma coisa, é toda uma cultura completamente diferente. Nós entendemos desde o começo que não tinha sentido cada contratante chamar uma empresa e ela começar do zero a cada momento com uma diretriz, um conceito diferente do que a outra vem, às vezes no mesmo órgão contratando 2, 3 empresas, cada uma fazendo de uma forma. Então essa orientação geral, esse planejamento realmente é um negócio fundamental e vem bem ao encontro do que nós esperávamos, né? Acho que é uma coisa muito importante. O Sinaenco já está desenvolvendo um trabalho com o nosso grupo de divulgação. Na verdade, nós estamos preparando, são 3 cursos de divulgação interna do que seria o BIM. Um primeiro curso que é para conscientização e mais assim, divulgação para os empresários, para eles entenderem o potencial que tem desse novo processo e como ele vem avançando, que realmente é algo que não tem retorno e algo que vai passar a ser o dia a dia, né? Não é aquela transiçãozinha que a gente fala, da época que foi da prancheta para o CAD. É muito mais complexo e tem muito mais recursos e condições de trazer retorno do que foi simplesmente o CAD. Então, esse é o primeiro curso que era dos empresários. Um segundo curso que é já mais de um nível de coordenação ou gestão de contratos ou de projetos, para viabilizar ou para eles entenderem como tem que ser feita a estruturação da empresa, como tem que ser feita essa transição, quais são os recursos que vão ser necessários para essa implementação. E o terceiro curso aí já em parceria, que seria para realmente para o operador, para o projetista, para ele conseguir realmente ou atualizar. A gente fala muito em atualizar, porque infelizmente existe pouca renovação em alguns setores na área de projetos, né? Porque despertam, às vezes, muito pouca atratividade para os jovens profissionais. Então, a gente tem muitos cursos assim, pensando na atualização mesmo profissional e, sem dúvida, contamos aí também com o trabalho das universidades que possam já fornecer novos técnicos já mais preparados, né? Então, temos esses 3 cursos que eu acho que esse ano vai ser realmente um ano que a gente espera chegar ao final dele com as empresas e todas as regionais que nós temos, já falando a mesma linguagem e conscientes dessa evolução que está vindo aí, né? Com relação à indústria de materiais, sem dúvida, ela tem um papel assim importantíssimo. Nessas conversas que tivemos há um ano e pouco atrás com alguns contratantes, que já estavam até, de certa forma, evoluindo bastante na sua estruturação das suas contratações de projetos, né? E a gente viu que começou o processo parou ou empacou pela falta de bibliotecas que eles pudessem utilizar, né? E não só, evidentemente, tem outros itens, como as bibliotecas também precisam estar linkadas com bancos de preços para poderem ser usados, e as licitações públicas têm regras assim muito mais rígidas, né, que têm que ser adequadas. Então, o papel que a indústria de materiais tem é fundamental na confecção dessas bibliotecas. Eu acho que elas vão ter também assim, um ganho considerável, porque, como já foi dito aqui hoje, é um verdadeiro catálogo, vai estar disponível para os projetistas levarem isso para os projetos e acabarem isso resultando realmente em obras. E levar não só simplesmente indicar ou especificar, mas especificar certo, né? Acho que tanto especificar certo a parte da aplicação dos produtos, como também depois a utilização, operação, manutenção, são assim, coisas muito importantes. Nós temos hoje não, já faz alguns anos, a norma de desempenho, né? Isso vai ser realmente uma ferramenta que pode dar um suporte muito grande para os projetos e depois minimizar os futuros conflitos que a gente vê aí, né? Então, basicamente, acho que em termos de BIM,
para efeito do setor de consultoria, acho que é isso que eu teria a colocar. Não tem, assim, acho que nenhum outro objetivo. A gente gostaria muito só de ver esse plano que vai ser implementado. Eu já sei que tem, assim, digamos, um período, vai ser evolutivo, que é outro aspecto que eu acho que é muito positivo. Você não começa de hoje para amanhã, já se quer 100%, vamos evoluir gradativamente com todos que participam, todos os entes, não só a empresa de projetos, como a de materiais, como o contratante público, que é outra dificuldade que a gente vê. Então, estamos aguardando, assim, ansiosos essa publicação ou oficialização desse plano e até ver como que a gente pode realmente acelerar ou se ajustar mais ou menos a essa necessidade para também estarmos em dia com essa nova mudança. Agradeço bastante, entendo que para vocês também esse ano vai, né? Porque vocês já estão com os 3 cursos programados para esse ano. Eu não sei se esse ano vai, porque nós dependemos, infelizmente, dos contratos, né? Sem dúvida. A gente quer estar preparado para ir. Mas, pelo menos, a preparação da turma já vai estar bem ativa. O que eu queria só reforçar do que você falou do papel da indústria de materiais é que, na verdade, o que a gente, como indústria, precisa entender, e para isso a gente precisa aproximar o diálogo, é exatamente a tradução das demandas efetivas dos projetistas. A gente precisa organizar melhor isso para que as indústrias possam reagir da maneira adequada e entregar aquilo que vocês precisam efetivamente para o projeto. Quais são as áreas que estão mais carentes de informação, que tipos de materiais que estão faltando, o que está acontecendo, que nível de informação e que padrões de informação vocês precisam. Então, a gente precisaria criar um canal, eu acredito, de comunicação maior entre, né, o Sinaenco e as nossas empresas e também as outras entidades aí do nosso setor. Isso a gente precisa depois pensar numa agenda prática para efetivar isso. Bom, e aí eu queria ouvir o Caio, né, sobre as BEA. A gente tem conversado em outras ocasiões, já era intenção nossa fazer alguma coisa para a indústria de materiais, essa ansiedade toda de aproximar, né, os elos. Então, por favor, nos conte como é que está lá nas BEA o assunto. Bom dia, eu estou aqui representando a ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, no lugar do nosso presidente Edson, pediu que eu viesse, porque para falar de BIM, né? Bom, para situar um pouco onde estamos, né? Complementando um pouco do Esse Agora Vai, para nós o BIM está indo já há bastante tempo. A gente encara o BIM como algo que já está acontecendo, e na nossa realidade já há vários anos. Fazendo agora também um pouco da nossa propagandinha, mas também para vocês terem uma visão de como nós absorvemos já essa questão do BIM. Os 2 primeiros manuais BIM em língua portuguesa do mundo foram os manuais editados pela ASBEA, patrocinados pelo CAL, e foram manuais seminais, acredito, no entendimento do BIM, obviamente focado no nosso público, né, que são os escritórios de arquitetura, mas que foram muito úteis para o início do entendimento do que seria, de como... O que é esse negócio, né? Bom, já avançando vários anos aí, falando um pouco do envolvimento da indústria no processo BIM, as oportunidades. Eu acho que todo mundo colocou pontos muito importantes e eu vou repetir e reforçar alguns pontos. Falar por último é sempre um pouco repetitivo, mas é bom que a gente amarra. A primeira coisa que eu acho que a indústria precisa perceber é que o BIM não é um assunto de projetistas e construtores. O BIM é um assunto da indústria. O Leozinho colocou isso muito claramente. Ou a indústria se vê dentro do processo BIM, ou quem não se vê dentro do processo BIM provavelmente vai ficar de fora, não vai participar da evolução do mercado, vai perder a grande oportunidade. E participar é se ver realmente como um agente ativo do BIM. Mudou o relacionamento do fornecedor de materiais e produtos com a cadeia de concepção e projeto. Mudou a nossa metodologia de concepção e construção. E eu acho que a grande oportunidade é que a indústria tem uma chance de aprimorar e aprofundar muito o relacionamento com os tomadores de decisão ao longo da cadeia. Biblioteca BIM
é um passo inicial, é um exemplo, vamos dizer assim. Talvez seja um mote que comova o movimento da indústria em direção ao BIM. É óbvio que ela é fundamental, é muito importante. E quando a gente fala em biblioteca BIM, fala em objeto e fica pensando no formato e tal. Definições geométricas são fundamentais, sem dúvida, mas as definições de informação são, talvez, mais importantes. A gente está cada vez mais, lá nas BEA, nós estamos nos dando conta que o I do BIM, ele é realmente o grande centro de mudança. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a norma de classificação, ela não interessa também só a projetistas e construtores, ela interessa, sobretudo, à indústria. Sobretudo, vocês precisam estudar profundamente a norma, se organizar setorialmente e definir, claro, sempre dialogando, e nós estaremos sempre dispostos a dialogar e participar dessa definição, mas precisa definir de que maneira o setor industrial vai apresentar a classificação de seus produtos. Absorver, abraçar para sempre e amar a norma de classificação. Esse é um dos mandamentos, né, do BIM. Então, o estudo dessa norma. A norma de desempenho, idem, ela não concerne projetistas e construtores apenas. Ela concerne profundamente os fabricantes. Porque os fabricantes que não estiverem aptos a demonstrar que seus produtos desempenham, não conseguirão participar da cadeia de decisão no processo de concepção das edificações e das obras daqui para frente. Nós dependeremos, nós teremos que absorver o desempenho dos materiais em nossos projetos, os construtores terão que avaliar o desempenho dos materiais nas suas obras, porque isso é cobrado pela sociedade, isso é lei. Então, isso implica os negócios, e isso implica a evitar conflitos futuros a partir do momento que o prédio é entregue aos seus usuários. Então, a indústria que se enxergar como agente ativo do BIM é a indústria que está aproveitando melhor a oportunidade. Aquela indústria que ficar esperando, mas me conta aí o que você quer. Provavelmente vai demorar muito para essa postura reativa conseguir um espaço competitivo no novo cenário. E o que nós vemos? Nós vemos que a indústria precisa absorver também quadros técnicos, ou seja, pessoas, engenheiros, arquitetos, administradores, gestores que conheçam o BIM, formados em BIM, que entendam o processo do BIM, do início de concepção até as fases de orçamentação, quantificação, orçamentação, planejamento e execução. Por que isso é importante? Para aprimorar o relacionamento, para entender o produto que você vai desenvolver, para entender como você vai ofertar o produto ao mercado. Em que fase eu sou demandado? Em que momento eu entro? Em que momento eu estou sendo cotado? E quais são as informações digitais? Aí falando, não é planilha Excel. Informações digitais são aquelas informações que podem ser acopladas a um processo de transmissão de informação que nasce no projeto ou nasce numa especificação de quantificação, e ela pode ser transportada de forma útil e ativa para uma instância de planejamento e execução. Vocês precisam conhecer isso, precisam ter BIM managers dentro dos seus quadros. E até olhando um futuro que talvez não seja tão distante, o clássico representante de vendas que nos visita com os catálogos, que vai apresentar a coleção, essa pessoa precisa entender de BIM. Ele vai falar das características e desempenhos do material e ele vai falar como esse material pode entrar na cadeia do desenvolvimento de um modelo paramétrico. Quais são os parâmetros que vocês já prepararam e que vão interessar aos projetistas e por que nós vamos escolher, então, o seu produto?
Evidentemente, existem produtos que são definidos mais à frente, numa cadeia de sucessória de decisão, e outros que, inevitavelmente, são definidos logo no começo. Por outro lado, as exigências de desempenho, de classificação e a complexidade das relações entre consumidor e fornecedor, à medida que elas aumentam, é possível, e eu acho que é natural que aconteça, que tanto com projetistas idealizadores em todas as áreas, sejam os arquitetos, sejam os projetistas das áreas técnicas, eles podem antecipar a decisão de produto baseado nas características e nas referências de confiabilidade de desempenho. Esse é um cenário significativo. Quais produtos? Vocês precisam identificar se o produto de vocês tem condições de ser um produto desse, ou não. E se não, em que momento, onde ele está concorrendo com outros produtos, em que etapa da obra. Obviamente, existe também duas linhas de contrato. Vamos colocar assim, os contratos públicos de licitação, eles têm uma característica específica para a especificação dos materiais, e eles vão entrar o embarque da informação de compra, ele tem um momento, e tem o mercado privado de definição e compra, e onde o embarque da especificação ocorre em outro momento. O entendimento dessas duas áreas, grandes áreas de projeto, especificação e compra, é importante para definir também como que o produto de vocês, além de ser o produto físico, qual é o produto BIM que vocês estão desenvolvendo. Vai existir um produto BIM, que é uma espécie de irmão gêmeo do produto físico. E ele será fundamental e cada vez mais importante. À medida que a gente tem a indústria 4.0, talvez esse produto ele pré-exista no modelo virtual, porque já vai ser uma simulação virtual, ele já nasce com uma identificação, ele já nasce com um código, e quem sabe, num futuro não tão distante, esse código se materializa no produto físico final. Essa visão de mundo precisa estar absorvida pela indústria. Nós não vamos conseguir contar tudo para vocês. Vocês precisam participar da história, como contadores dessa história. Vocês precisam contar parte dessa história para nós. Vocês precisam assumir o BIM como uma necessidade estratégica de sobrevivência, porque é isso que vai acontecer. Foi isso que aconteceu conosco. Nós identificamos o BIM como uma necessidade estratégica de sobrevivência. Agora vai? Não sei, mas quando for, quando o trem sair da estação, é melhor estar embarcado no vagão do que ter ficado na plataforma. Então, esse é um recado importante. Estou fazendo um resumão aqui, né? Mas corpo técnico dentro da indústria que conheça o BIM, que conheça o que significa o BIM e conheça como os atores interagem numa cadeia de método BIM. E saiba o que é o modelo BIM e o processo BIM. Vocês vão participar tanto do modelo quanto do processo BIM. Então, ponto 1. Ponto 2, abraçar as normas como um assunto pertinente à indústria. A norma, claro, tem todas as normas que vocês já têm, que regram, mas que normas? Essas normas um pouco mais amplas, que é a norma de classificação, que vai ser basicamente a nossa língua comum, e a norma de desempenho, que vai dar a chancela de aplicabilidade dos materiais. Então, nós queremos uniformidade da indústria, ou seja, um consenso da indústria em relação àquilo que vai ser apresentado em termos de informação, de classificação e de desempenho de seus produtos. Isso é muito importante, isso é fundamental. E a biblioteca, eu acho que hoje nós falamos de objeto, mas à medida que a gente tem aprofundado essa questão, como embarcar as informações nos modelos, os softwares nativos, etc., eu vejo muito que essa questão da biblioteca nativa, e aqui eu vou
eu vou me dar um pouco de liberdade para a gente abrir um pouco de discussão. A biblioteca nativa, talvez isso não faça muito sentido para quem não entende muito do BIM, mas para quem já tem um pouco de visão sobre o BIM, isso pode fazer sentido. Ela tem muito mais a ver com a especificação do que com a geometria. Ela tem muito mais a ver com o I do que com o formato. Então, é possível que a biblioteca nativa, e eu acho que esse é um ponto importante para a gente refletir, ela talvez não seja um peso tão grande para se carregar em termos de custo de definição. Se nós tivermos arquivos leves para embarcar nos softwares de modelagem que carreguem as informações de classificação e desempenho, que são informações comuns, e que podem ser e devem ser definidas pelos grupos setoriais da indústria, a gente começa a caminhar num sentido um pouco mais prático, né? Porque a troca dos objetos dentro de um modelo, ela tem também questões críticas. Então, você pode começar absorvendo informações de especificação mais leve no modelo e evoluir, aí sim, num outro momento desse modelo, num outro momento onde já tem muitas discussões embarcadas. Bibliotecas nativas, mas genéricas. Genéricas. Né? Genéricas. Porque eu penso no nativo o seguinte, a informação vem genérica e a gente absorve naquilo que a gente modela dentro dos diversos softwares nativos. Por isso que ela pode estar um pouco mais solta de uma forma geométrica e mais consistente na sua informação. Eu perdi um pouquinho, desculpa, para fechar, agora, perdão, Você falou da necessidade. Vai incorporando agregar as outras informações. Ah, sim, isso, já lembrei. E aí, indo além da biblioteca do objeto, jogo aqui também um desafio provocador para a indústria, muito mais legal ou muito interessante, complementar aos objetos, aquela biblioteca meio rígida, seriam sistemas de desenvolvimento, plugins de desenvolvimento de sistemas. Por exemplo, aí pensando, poxa, mas eu fabrico um sistema de forro. Ótimo, ótimo. Então, você não tem uma biblioteca, você tem a necessidade de um software que auxilia a especificação, onde um projetista de concepção embarque informações de necessidade, esse software devolve especificações de montagem, etc. Ou seja, tem um canal um pouco mais ativo. Eu vejo uma evolução da biblioteca com uma resposta de desenvolvimento de produtos digitais ativos da indústria. Subsistemas. Eu acho que a gente caminha para isso. Componentes. Concordando com, claro, as informações embarcadas na hora de desempenho. Então, esse assunto vai longe. Nós estamos aqui sempre disponíveis para participar e colaborar com todos no amadurecimento do nosso ambiente de trabalho, no ambiente BIM do mercado brasileiro, do nosso setor. E falando dessa forma que eu falei, mais ampla, é isso aí, gente. Caio, quero agradecer muito a sua colocação, né, porque você está fazendo as provocações, né, as mais interessantes no sentido estratégico, né, você está colocando que, na verdade, a gente saiu um pouco da caixinha, que nem a gente entrou direito ainda, porque a gente não entende muito de BIM, não sabe direito ainda o que é objeto e tal, e aí a gente também tem que entender que isso é muito maior, e entender o processo como um todo, entender que os papéis dos agentes nesse processo vão mudar, as interações com o fornecedor, elas podem acontecer antes, né, do que naquele processo tradicional, em que vai lá na frente depois para uma cotação de preço, ou levar um catálogo simplesmente num escritório. Quer dizer, a gente tem milhões de oportunidades aí, se a gente olhar isso com um olhar mais, né, afastado, de uma maneira mais estratégica, né, num outro nível, entender o alcance disso tudo e o que isso pode gerar. Eu acredito que muitas empresas podem, né, mudar até muitas coisas do que elas vêm fazendo e internamente nas suas equipes e a maneira como pensam. Então, assim,
A gente só tem a agradecer e a dizer que cada vez mais a gente tem que também estar próximo e abrir mais esse diálogo, né? Manter esse diálogo bastante aquecido para a gente ir levando, né, essa mensagem para que as empresas reajam da maneira mais interessante. E essa questão de outras oportunidades, até aí, como você colocou, não é só um objeto, não é só um catálogo, é muito mais. Você pode ajudar no processo de especificação. E aquilo que vocês disseram em relação à convergência com a norma de desempenho, isso está cada vez mais evidente, né? Recentemente, aí, o SINAT, lá do Ministério das Cidades, agora tem o braço do SINAT convencionais, né, os sistemas convencionais, que também estão tendo que ser avaliados, então não é só avaliar por desempenho aquilo que é inovador, mas também pensar o subsistema que hoje é mais utilizado. Será que ele atende, ele traz os padrões de norma de desempenho, a cobertura como um todo, compondo o tipo de telha, o tipo de engradamento, o tipo de, sei lá, selagem, se é forro? Será que determinadas combinações elas funcionam? Isso já está sendo provocado lá pelo Ministério das Cidades, a gente teve reuniões recentes com o pessoal da CEBIC, Abrainc, outras entidades para discutir as prioridades, né? A CEBIC recentemente fez aí a pesquisa para saber o que o pessoal está usando, para que sejam priorizados para testes, né? Para que sejam avaliados os desempenhos, e, naturalmente, aí vem, ok, e depois especificar isso, resolver com aquele subsistema da obra como um todo, né? Quer dizer, que soluções inovadoras em cima disso, depois a gente pode também propor, ou mesmo essas convencionais. Será que a gente não tem oportunidades de parceria entre empresas, ajudar na especificação de uma maneira combinada, porque são componentes de naturezas distintas? Sei lá, a telha é de um material, o engradamento é de outro, a solução de forro ou de laje é de outro, mas, espera aí, eu preciso dar uma resposta para a cobertura. Como é que resolve o sistema de cobertura? E daí nasce a possibilidade de, não, eu vou inovar, não vou fazer nada disso, eu vou resolver cobertura com um outro material, um outro conceito, né? Então, essas provocações, nesse momento, são fundamentais, porque o mercado, realmente, hoje a linguagem é norma de desempenho, é BIM, né? E quem não está olhando para isso, realmente vai ficar na plataforma, né? Não vai embarcar nesse trem de alta velocidade. Então, agradecer muito aí. E agora o Abílio, para contar para a gente o que o Senai São Paulo vem fazendo. Já faz um ano a gente esteve lá, convite deles para contar um pouquinho como é que a indústria, né, estava... as demandas que a indústria estava enxergando para a BIM, e eles montaram toda uma estratégia em relação a isso para atender vários agentes aí do mercado. Então, Abílio, é com você. Bom, agora não sei nem se é bom dia ou boa tarde. Bom dia a todos. Obviamente, a gente já ouviu aqui todos os colegas aqui da mesa, né, falando da questão do BIM. O BIM é uma cultura. Em toda a cultura, ela leva tempo para que seja implementado. E, quando a gente pensa em implementação de uma cultura, passa pela educação das pessoas, né? E, com a educação, passa pela formação. É óbvio que a formação ela tem que estar alinhada ao momento. E a gente sabe que toda a estruturação de uma formação educacional, ela nunca está à frente do que está acontecendo. Ela sempre é reativa, né? Ela se baseia em fatos que ocorrem. Por que eu estou conceituando isso? Porque quando nós tivemos o contato com o BIM, isso lá em final de 2013, eu, na ocasião, numa missão na Batmar, lá na França, identifiquei que era algo que seria, hoje, um fenômeno, ou uma ação que tomaria o nosso tempo para que pudéssemos implementar isso. Porque, se não fizéssemos isso, nós estaríamos relegados a ficar no passado ou não embarcar nesse trem, né? E, em 2014, eu implementei, na formação técnica do Senai, a formação em BIM. Em 2014, nós iniciamos a formação dos técnicos em edificações em BIM. Por que nos técnicos em edificações? Normalmente são jovens que iniciam um curso com 16, 17 anos. E, invariavelmente, após a sua formação técnica, eles procuram o quê? Fazer engenharia e arquitetura. E, por conta disso, eles seriam os fomentadores, os indivíduos que iriam cobrar das universidades essa formação durante a sua graduação, né? Bom, ao iniciar essa formação, obviamente, aos passos que nós fomos dando, nós percebemos que havia uma série de necessidades, né? Primeiro, a questão de N ferramentas, né? Qual ferramenta utilizar para que seja de forma
formativa, em que ele pudesse depois utilizar qualquer outra ferramenta que surgisse na sua atividade. A formação do técnico é basicamente a formação de um operacional, é um profissional que ele atua diretamente, ou na obra, na execução da obra, ou no desenvolvimento de projetos. Bom, por falar em desenvolvimento de projetos, ou na modelagem, né, nós nos deparamos com um problema que todo escritório de arquitetura e engenharia se depara, que é a deficiência de elementos e de objetos para a modelagem. E, por conta disso, nós tivemos também que desenvolver essa técnica. Tivemos que trabalhar os alunos como eles desenvolveriam os seus objetos para serem implementados nos modelos que eles estavam desenvolvendo durante a formação deles. Isso se transcorreu, foi acontecendo, o curso foi novamente reformulado para atender às inovações, que são constantes, a cada dia surgem novas ferramentas, novas metodologias de trabalho, né? E por conta disso, há um ano atrás, o Senai, já um pouco mais maduro nessa questão do BIM, começou a buscar os players que teriam contato a isso. A Abramat, nós chamamos a Laura, na época o presidente da Abramat, o Walter Cover, né, para conversar sobre as necessidades da indústria de materiais. O Sinduscom. O que o Sinduscom tinha de necessidade da formação? Quem eles precisavam para que fosse atuar nessa área? Chegamos a conversar com o Caio também, né? E fomos também ao MDIC. Tá? Fomos ao MDIC saber o que estava sendo feito na ocasião por conta dessa questão do BIM. E, durante esse período de toda essa pesquisa, de todo buscar todas essas informações, o Senai de São Paulo, né, montou uma equipe e designou essa equipe como a rede BIM do Senai São Paulo. E essa rede começou a atuar no desenvolvimento de um portfólio de ferramentas e de atividades para poder apoiar, baseado nessas necessidades, poder apoiar tanto a indústria de materiais, como também apoiar a indústria de construção, da construção, né, enquanto a mão de obra. Quem que eles necessitariam, quem eles iam precisar para isso, né? E, em cima disso, baseado de toda essa necessidade iminente, quer dizer, é agora, não é para o futuro, é para agora, né? Nós montamos uma carteira de cursos que estão sendo lançados aqui nesse mês e no mês que vem, né, que vão buscar atender essa necessidade. Então, nós montamos aí cursos de pós-graduação para formar especialistas na área com ênfase em BIM, né, para realizar gestão de dados BIM, gestão de projetos, seria esse gerente BIM, né. Outra coisa, você implantar na sua empresa uma metodologia, montar o BIM, você precisa de uma infraestrutura. Então, um outro curso com ênfase em BIM na área de TI. O que precisa de equipamentos? O que precisa de infraestrutura para montar esse curso? Para esse curso dar condições para que se desenvolva essa atividade. O curso de edificações continua, o curso técnico de edificações na metodologia BIM, quer dizer, não existe uma matéria BIM, o curso todo ele é focado em BIM, né? E uma coisa que todo mundo aqui, eu ouço todo mundo falar constantemente, mas o BIM ele fica até no momento do projeto e a execução. Quem vai lá na frente pegar, abrir aquele modelo e daquele modelo transformar ele na construção, na obra? Então, um outro curso que nós estamos implementando, né, a partir agora da metade do ano, porque é quando começa o semestre letivo, é a formação do mestre de obra na metodologia BIM. Ele que é o indivíduo que vai abrir aquele projeto, que vai abrir aquele modelo, e dali que ele vai transformar aquilo na atividade real, né? Vai gerenciar as equipes de trabalho baseado naquelas informações que estarão naquele modelo. Então, nós vamos trabalhar agora a capacitação do mestre de obras. E, em cima dessa ação, dessa rede BIM, e com base numa infraestrutura que o Senai tem no Estado de São Paulo e no Brasil, né, nós elaboramos um rol de assessorias para implementação na estruturação de processos para modelagem de informação, para construção.
Assessoria tecnológica para a elaboração de bibliotecas BIM. Nós já estamos fazendo isso, nós já estamos apoiando algumas empresas nessa elaboração de modelos e de famílias, né? Nós já fazemos isso. Assessoria para a estruturação de processos para a gestão da informação da construção, né? Elaboração de critérios para a contratação de projetos BIM. E a coordenação de projetos BIM. Então, nós estamos apoiando as empresas nessas atuações, nessas áreas. Foi falado aqui a questão da indústria 4.0. Hoje, aqui em São Paulo, nós temos uma unidade do Senai que ela é referência na indústria 4.0. Fica em São Caetano do Sul. Quem tiver interesse, a gente está à disposição para direcionar, né? E o que acontece? Hoje, está ligado, essa rede BIM ela está ligada a essa unidade, essa escola que trata exatamente da 4.0. Tá ok, gente? Então, é esse o recado. Tá? E estamos, já que a Laura falou, nós estamos aqui na FEICOM, né, com o nosso estande, dando toda a orientação e todo o apoio a quem tiver o interesse. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar é o seguinte, eu vi que tem o pessoal aqui de outros estados. Sim, existem ações de atendimento ao BIM em outros estados do Brasil. No Paraná, no Rio de Janeiro, na Bahia. Tá? O pessoal está trabalhando fortemente essa atividade do BIM. E, em breve, o Departamento Nacional do Senai vai reunir todos esses departamentos regionais para que formule uma atividade única e padrão para todo o Brasil. Abílio, obrigada. Eu acho que isso também é uma notícia interessantíssima aqui para o público, porque a gente, na verdade, já tem disponíveis, então, uma série de coisas para nos ajudar nesse processo, né? O Senai já está nos oferecendo aqui uma série de assessorias, né? Estão prontas, né? Para ajudar não só as indústrias materiais e os outros agentes também da cadeia produtiva, e isso, para nós, é fantástico, quer dizer, já está disponível. Então, de um lado, a gente tem da política pública todas as novidades, a gente agora aguardar todos os regulamentos, né, as últimas que estão acabando de sair, né, vão sair nas próximas semanas, todas as informações para que a gente possa passar. Do outro lado, essa visão que nos foi dada aqui pelos agentes da cadeia, né, o lado construtoras, o lado projeto, da importância da gente estar mais próximo, da gente dialogar e também da gente entender o que é o impacto do BIM para toda a cadeia e todas as oportunidades que estão aí. E, do outro lado, o Senai já nos ofertando apoio, a BDI também, né, com uma série de frentes abertas aqui, para que a gente consiga viabilizar tudo isso.